2024 começou e a gente recebe muita demanda das pessoas que querem crescer na sua carreira. E como se preparar para uma entrevista? No vídeo de hoje a gente fez uma coisa diferente. Eu trouxe aqui uma convidada especial, minha sócia Ana Paula de Moraes, para contar um pouco mais como ela faz para poder entrevistar as pessoas e como as pessoas deveriam se preparar para serem entrevistadas. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho para a galera poder se posicionar em 2024, buscar novas posições e oportunidades para conseguir deslanchar aí no mercado corporativo ou até no empreendimento, né? A gente precisa sempre se apresentar para outras pessoas, então é importante trazer essas dicas de entrevista aí também. Legal. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, então a gente vai fazer um bate-bola, trazendo os principais aspectos para você se preparar para uma entrevista ao longo de 2024. Eu tenho certeza que às vezes você está buscando uma oportunidade, quer se preparar, ou você já está trabalhando em algum lugar e quer fazer até uma entrevista para mudar de área, né? Verdade. Como que você pensa essa movimentação? Então, acho que vão ser aspectos importantes para a gente poder trabalhar aqui hoje, beleza? Bom, o primeiro tema que a gente queria trazer aqui para a mesa, e aí eu vou deixar a nossa expert comentar um pouquinho, é pesquisa e preparação, né? As pessoas vão para a entrevista e se esquecem de fazer o básico. Conta um pouquinho, o que é essa pesquisa e preparação, Ana? Bom, é muito importante essa primeira etapa, porque as pessoas realmente, como você falou, elas simplesmente chegam na entrevista sem saber exatamente para qual cargo elas tinham se candidatado, o que a empresa faz, quais são as expectativas. Então, essa etapa, para você que está buscando uma nova oportunidade, ela é essencial. Pesquisa e preparação significa o quê? Que você vai literalmente pesquisar tanto sobre o cargo, quanto a empresa e o mercado em que ela está inserida. Então, lembre-se dessas três coisas. Você vai pesquisar sobre o cargo, o que aquele cargo está exigindo, né? Qual era a descrição, quais atividades precisam ser entregues, sobre a empresa, então qual a história da empresa, o que ela já construiu, qual é a jornada dela, uma empresa nova, uma empresa antiga, é uma multinacional, uma empresa brasileira, enfim. E o terceiro é o setor, né? O segmento em que ela está inserida. Por quê? Porque às vezes a empresa ela não tem ainda tanto renome, pode ser uma empresa de pequeno ou de médio porte, e você não vai conseguir achar tanto material fora site ou redes sociais, então às vezes vai ficar um pouco mais limitado, mas é importante você fazer essa pesquisa por segmento, que te dá uma amplitude de perguntas que você pode fazer. Então vou te dar um exemplo. Você vai trabalhar numa empresa de uma loja de cosméticos. Beleza, o que o mercado de cosméticos está movimentando? Por mais que seja uma loja nesse sentido, que vai vender multimarcas, né? Ela não é uma loja específica. O que o mercado de cosméticos traz? Quais são as novidades? Ou daquele bairro? Então, sempre tente trazer nessa pesquisa, nessa preparação, elementos em que você vai poder demonstrar para o entrevistador que você está bem preparado para assumir aquele desafio. É legal, e acho que traz um insight importante, que é a importância de se preparar. Então, a forma como você faz uma coisa, normalmente, é a forma que você faz várias coisas. É verdade. Então, se você consegue se preparar, com certeza o entrevistador vai ter uma leitura diferente de, assim, eu vou te dar um desafio, essa pessoa vai se preparar, ela vai buscar informação, ela vai trazer essa informação de maneira estruturada, e a gente que está entrevistando pessoas todos os dias, a gente consegue ver como é nítido que várias pessoas não se preparam quando chegam para uma entrevista, né? É muito ruim, né? É horrível, assim, porque você está buscando e você acreditou, aquela pessoa já passou por um processo seletivo em que você acreditou que ela tinha um fit, né? Que ela ia casar com a vaga que você estava buscando. E aí ela simplesmente vem para entrevista, é isso, como se tivesse tomar um café com um amigo. Essa questão da preparação também entra a pontualidade, tá, gente? Se imprevistos acontecem, já teve pessoas que me ligaram, olha, a gente tinha uma entrevista marcada, mas teve um acontecimento que meu filho passou mal. Gente, tá tudo certo. Mas o que eu acho importante é essa preparação de a pessoa avisar. Então ela tá preparada para chegar, aconteceu algum imprevisto, mas ela estava preparada. E aí não simplesmente chegar atrasada e, vim aqui te conhecer e vou gastar meu tempo com você, assim, sabe? Exato, show de bola. Então se prepare para ir para a entrevista. Bom, o segundo tema que a gente vai dividir agora com você é as perguntas que sempre caem na prova. Eu adorei o título, né? Porque a gente sabe que a gente faz as mesmas perguntas várias vezes e as pessoas não se preparam. Conta um pouquinho mais o que é se preparar para as perguntas que sempre caem. Acho que a pessoa que vai mais saber sobre a sua trajetória, sua jornada, suas habilidades é a própria pessoa. Então ela precisa contar essa história, se preparar para contar essa história para a pessoa que está entrevistando. Eu não te conheço, então eu preciso que você se apresente, me conte o que você já construiu, me conte quais são as suas habilidades. Essas perguntas que caem na prova vêm justamente para endereçar
perguntas que todo entrevistador vai fazer. Você já deve ter feito mais de uma entrevista de emprego na vida, eu também. E sempre tem as perguntas que caem na prova. O que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem a se desenvolver? Então é muito importante as pessoas já prepararem essas perguntas. Se você der um Google e elencar 10 perguntas que sempre caem numa entrevista de emprego, usem isso para justamente conseguir contar a história da tua trajetória profissional, para que a pessoa consiga entender de uma forma racional. Entendi, ela veio daqui e construiu e veio para cá. Essas perguntas que ela vai fazer é para você conseguir justamente antecipar. Então você apresenta, mas você já sabe que aquela pergunta pode vir. Isso significa o quê? Quando você estiver apresentando a sua habilidade, a pessoa vai te perguntar, vai dar um double click, como a gente fala, né? Ela vai botar uma lupa ali e te fazer uma pergunta um pouco mais específica. Eu vou dar um exemplo. Quando você está contratando para uma vaga, e você pode me compartilhar se você passa por isso também, né? Você está contratando para uma vaga de vendas e a pessoa fala, eu bati as metas no último trimestre dessa empresa, da última empresa que eu estava. Quais eram as metas? Então, você precisa ter esse storytelling muito bem contado na sua cabeça e você tem que praticar isso. As pessoas não praticam a entrevista de emprego. Gente, ferramenta de IA tá aí para isso. Chama o chat GPT e fala, se posicione como um entrevistador que está recrutando para uma vaga de tal e me faça perguntas sobre a área. Isso é uma dica que as pessoas pouco têm utilizado. Então, essas perguntas que caem na prova são perguntas que todo entrevistador vai fazer para te conhecer um pouco mais e justamente para saber se você tem aderência àquela vaga que ele está buscando. Legal. Acho que uma coisa importante de relatar também, nós como entrevistadores e empreendedores, que a gente está trazendo gente para o nosso time, o nosso interesse é conseguir entender exatamente o que você tem de especial. Então a gente precisa deixar você primeiro confortável, mas você precisa saber contar a sua história, né? Verdade. Porque senão a gente não consegue extrair e tomar uma decisão de contratação. Então, aprenda as principais perguntas e se preparem para elas. É isso aí. Bom, terceiro tema que eu quero dividir com vocês agora, que são destaques e resultados, ou seja, os track records que vocês conseguiram executar em outras empresas e vocês precisam compartilhar agora para a gente conseguir entender se realmente você conseguiu entregar isso, fazer uma pesquisa um pouco mais minuciosa. Conta um pouquinho mais como as pessoas poderiam apresentar esses resultados na hora da entrevista. Legal, Murilo. Uma coisa que é importante destacar é que as pessoas têm o costume de simplesmente contarem a sua jornada. Então, eu fiz isso, eu entreguei aquilo, eu participei de alguma coisa, mas elas esquecem de botar um holofote muito grande sobre qual foi o resultado daquela ação e qual ação aquela pessoa teve, que dedo ela teve na entrega daquele projeto. Então elas falam muito de uma forma geral, assim, você pode notar que em muitas entrevistas, se você for analisar, as pessoas falam num sujeito indeterminado, ou no plural, né? Elas falam, a gente entregou, a equipe conseguiu, mas o que você efetivamente participou daquela entrega? Essa é a hora de brilhar, então é aqui que você precisa se destacar. Destaca quais foram os seus resultados e principalmente quais foram os seus aprendizados, porque tem coisa que a gente aprende, o resultado vai ser negativo, não necessariamente foi uma entrega exemplar, mas o que você aprendeu com isso? Então, para isso, eu gosto de trazer uma metodologia que eu até citei recentemente, que chama STAR, S-T-A-R. É legal das pessoas... De estrela, estar de estrela. Estar de estrela, exato. Então, é legal das pessoas se prepararem para a entrevista buscando um pouco dessa metodologia, e é como quando eu entrevisto, eu também tento aplicar. Ou seja, S é de situação, T é de tarefa, A é de ação e R é de resultado. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tô te entrevistando e eu quero saber um pouco mais, a gente pode até fazer um bate-bola agora, né? Eu tô te entrevistando e eu quero saber um pouco mais sobre uma situação em que você passou, e aí você vai me dar um contexto dentro daquilo, então me diz uma situação que você passou em que te pediram alguma coisa que você não sabia executar, como que você lidou? Então te dei um contexto, essa é a situação. O que eu vou precisar de você é que você me traga qual é a tarefa, ou seja, qual era a sua relação com aquela situação que você não sabia executar, nesse caso, né? Então, o que você executava, que você não executava, que te pediram. Qual foi a ação, ou seja, o que você teve que fazer para chegar no objetivo proposto pela situação. E R, qual foi o resultado. Então, a ação é o verbo, né? É literalmente o movimento. E o R é o resultado de o que você aprendeu com isso, qual foi o que aconteceu no fim desse túnel, né? Então, se eu te perguntasse, por exemplo, me conta uma situação em que você teve que trabalhar com um chefe que te solicitou alguma coisa que você não sabia, nunca tinha trabalhado. Me conta uma situação, como que aconteceu. Vamos pegar um exemplo aqui fictício, mas imagine que eu precisava fazer um estudo de mercado e eu não tinha histórico para poder fazer uma pesquisa e um estudo sobre o aspecto estatístico de uma determinada região para a gente poder abrir uma loja. Esse foi um exemplo que
eu fui demandado e não sabia como fazer. Legal. E aí, eu vou te perguntar, então, beleza. Essa foi a situação. O que você não fazia? Qual era a sua função que você exercia nessa posição? Eu era analista de marketing de planejamento. Tá, legal. E aí, o que você teve que fazer? Qual foi a ação que você colocou em prática para conseguir atingir esse objetivo proposto, que era ter uma análise de mercado? A primeira coisa que eu fiz foi buscar referencial. Então, eu comprei esse conhecimento. Então, eu vi pessoas que trabalhavam com isso e fui fazer um curso para poder me especializar. Então, eu consegui me preparar, entender a metodologia e aplicar dentro do nosso segmento para conseguir buscar um determinado resultado. E meu resultado era entrega estatística para poder garantir que aquele lugar onde aquela loja poderia ser aberto era um lugar que tinha potenciais consumidores para a gente poder fazer a abertura da loja e não perder dinheiro com aquele investimento. Legal, você já me respondeu o A e o R, então, né? Você já acabou de me responder que você teve um resultado de conseguir identificar onde aquela loja podia ser aberta. Além disso, o que você poderia também trazer, se a gente tivesse, se esse exemplo fosse real e se você tivesse numa entrevista, que é muito importante, são dados matemáticos, é isso. A gente gosta de entender números, né? Números, tem uma brincadeira que diz que números não mentem jamais, mas é justamente eles conseguem dar ordem de grandeza. Então, eu ajudei a aumentar o resultado em 15%, eu ajudei a diminuir os custos em 20%, e aqui não precisa ser só aspectos financeiros, tá? A gente teve um ganho de produtividade em 10%, em 15%, eu ajudei a contratar pessoas para a equipe que foram de 10 pessoas para 25 no final do meu contrato, enfim. Então, acho que isso ajuda a dar ordem de grandeza de qual foi o resultado, o impacto que isso teve. Então, é muito importante as pessoas pensarem na sua forma de se apresentar, buscando sempre trazer o holofote para os seus resultados e para os seus aprendizados. Legal. E acho que um exercício que fica para você que está do outro lado é escreva isso. Pegue e escreva e aprenda a contar essa história. Antes de chegar e sentar com o entrevistador, você pode ser entrevistado pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu amigo. Então, fazer esse exercício, esse roleplay aí que a gente chama, vai fazer você ter muito mais conforto. Porque a gente sabe, na hora da entrevista a gente fica nervoso, não tem jeito, mas se a gente já praticou aquilo, reproduzir vai ser muito mais fácil. Então, acho que é uma dica importante para você que está do outro lado. O quarto tema que a gente queria dividir agora com vocês é com relação à comunicação verbal, não verbal e visual, né? Do que se trata isso? Conta um pouquinho mais, o que diz respeito a essa comunicação na hora de ser entrevistado. Legal que você trouxe na nossa última conversa agora, foi falando sobre a questão da pessoa se preparar e fazer um roleplay, né? Um roleplay é uma encenação. Eu até trouxe um pouco mais cedo de você usar o ChatGPT para te ajudar a fazer isso. Mas esse contato humano é importante porque você vai aprender a se posicionar. A comunicação, ela passa por alguns aspectos. Eu citei esses verbal, não verbal e visual. O que significa isso? A forma como eu estou entregando a minha mensagem, ela é muito importante. Então, essa parte de preparação em que você vai conseguir construir o seu storytelling de forma racional, olha, eu vou passar por essa experiência, eu vou citar esses resultados, eu vou trazer esses pontos, essas habilidades, ela faz com que você consiga organizar isso. E por que isso interfere na parte de comunicação? Porque às vezes você fica dando tiro para todo lado. Não, é que lembra que eu te falei que eu fazia tal coisa em outra empresa? Então, isso já demonstra que você está perdido, né? Está confuso um pouco nas ideias. Essa parte volta lá na preparação, né? Então, a parte de se preparar para comunicação também ela é muito importante. Então, aspectos de comunicação verbal, a forma como você fala, as palavras que você escolhe para citar. Então, tem algumas palavras âncora. Isso vem com essa questão do treinamento, né? Treinar essa entrevista. Então, tem algumas palavras âncora que você sabe que você vai trazer. Quando a gente perguntar, Murilo, o que você já fez? Você já tem algumas coisas na cabeça que você já repetiu várias vezes, porque você já contou essa história várias vezes. Às vezes você não teve a oportunidade de contar a sua história em entrevistas durante muito tempo. Você fez muitas entrevistas na vida. A questão não é sobre volume, mas é sobre a preparação. Então escolha algumas palavras âncora que vão te ajudar a dar essa entrega verbal, como você está comunicando, o que você já fez, que vão poder impactar a pessoa que está te entrevistando. Então esse é um aspecto de comunicação verbal. Comunicação não verbal. Eu tô aqui falando com as mãos e o que isso significa, né? Sim. Eu sou uma pessoa, o Murilo tá aqui contido. Eu sou uma pessoa mais expansiva, mais comunicativa, extrovertida nesse sentido. Então, a forma de comunicação não verbal, ela também é muito importante. Mais de 80% da nossa comunicação é não verbal. Então, a forma como você se posiciona, a forma como você se coloca, né, para conversar com aquele entrevistador,
tem até na programação neurolinguística, ele até te mostra, a gente aprende até para onde a pessoa olha, quando ela está buscando uma informação, se ela está olhando para a esquerda, se ela está olhando para a direita, isso indicam coisas diferentes, se ela está buscando referência no passado, ou só está inventando um futuro. Então é muito, muito legal de trazer esses pontos, assim, quem tiver interesse pode pesquisar um pouco mais, eu gosto bastante desse tema, mas a parte de comunicação, além do que você está falando, é como você está passando a mensagem, essa mensagem também é entendida de outras formas. E por fim, eu trouxe a questão do visual, porque não adianta você se candidatar numa vaga de uma empresa super tradicional, em que tem altos executivos, você tá se candidatando a uma posição, às vezes, num alto escalão, enfim, e você ir vestida de qualquer outra forma. A parte visual, ela importa muito. Então, ninguém tá dizendo que não pode ter um cabelo colorido, que você não pode ter a sua essência. Pode. Apenas avalie se aquele local de trabalho, a gente tem que lembrar que o local que você está sendo entrevistado é para trabalho, se ali é a melhor momento e opção de você mostrar algumas coisas que talvez não tenham fit com a empresa. A questão não é sobre você, é sobre onde você vai se relacionar e onde você vai trabalhar efetivamente, e aquela pessoa tem que te contratar. Lembre-se que você está tentando se vender para ela. Então, eu sempre trago um contraponto, quando a gente tá de olho em alguém, agora eu já sou casada, né? Mas quando a gente tá de olho em alguém, a gente, assim... Eu também, tá? A gente tem muita certeza, a gente quer ter muita certeza que aquela pessoa saiba que a gente tá interessado. Então a gente usa vários sinais, a gente manda uma mensagem, a gente se veste de uma forma, a gente fala algumas coisas. Isso é totalmente replicável para o mundo corporativo, para essa parte de entrevista. A pessoa tem que te comprar, ali é um date, né? Isso aqui é um date corporativo. Então, a pessoa tem que te comprar em vários aspectos. O aspecto visual também é muito importante. Legal, show de bola. E acho que vale a pena deixar uma dica e recomendação de livros. Tem 2 livros que são muito bons, eu vou pegar aqui a deixa que a Ana colocou, que é O Corpo Fala. Então, para a gente olhar um pouquinho mais a questão expansiva, de falar um pouco mais com as mãos, enfim, acho que é um livro muito bom para você aprender também a ler as pessoas e se posicionar em determinados momentos, não só na entrevista de trabalho, mas em vários momentos e ocasiões que você tiver. E o segundo é Story Brand, é a arte de contar boas histórias. Por que a gente, quando assiste uma série, um filme, a gente fica tão entretido ali? Porque foi pensado cada uma das cenas para conseguir prender a gente durante todo o momento. E contar uma história é isso. Então aprenda a contar a sua história. Quinto tema para a gente poder discutir agora, que são as perguntas inteligentes, né? O que significa perguntas inteligentes no momento de uma entrevista? Sou eu que estou sendo entrevistado, fazer perguntas inteligentes? Conta um pouco mais sobre isso. Olha, Murilo, como entrevistadora, né, alguém que entrevista praticamente 100% das pessoas que trabalham comigo, eu acho que é relevantíssimo, se eu posso até usar esse português, para trazer sobre esse tema de pessoas que fazem perguntas inteligentes. Então, eu como entrevistadora quero ser perguntada, eu quero que a pessoa entenda que esse momento ele é uma via de mão dupla, é uma escolha dupla. Assim como a gente está falando de casamento, né, de date, enfim, a pessoa tem que comprar a empresa, né? Ela tem que querer trabalhar na empresa. E o momento da entrevista é uma das etapas para isso. É um dos encontros em que você vai conhecer um pouco mais sobre a empresa e para isso você precisa fazer perguntas. Porque a empresa também ela vai te apresentar o que ela entende que sejam informações necessárias para você saber. Mas talvez não seja só aquilo que você está buscando saber. Então, o que eu acho que são perguntas inteligentes de se fazer? Qual que é a expectativa para aquela vaga? Por que essa vaga está aberta? É uma substituição de alguém que saiu ou está em vias de sair? É uma ampliação do quadro, porque tem mais oportunidades, tem mais projetos, exatamente, tem mais coisas que precisam ser endereçadas. É um poor performance, como a gente fala, né? É uma performance que não estava muito legal e a gente está entendendo se essa vaga, a gente está trazendo uma pessoa para daí substituir uma outra no futuro, ou para trazer alguém num cargo de liderança, talvez desenvolver alguém dentro da equipe, enfim. O que quer que seja que aconteça, você precisa saber disso para conseguir entender qual é o ambiente em que você está se candidatando efetivamente para entrar. Então, perguntas relacionadas a fit cultural, qual que é a cultura da empresa? Quais são os principais pilares? Caso isso não tenha ficado claro e você não tenha buscado essas informações em outros portais e sites, enfim, a pessoa que vai mais conseguir te dizer isso é o gestor direto, com quem que provavelmente vai te entrevistar numa das etapas, e a pessoa de RH. Se essas duas pessoas não conseguem te responder perguntas relacionadas ao fit cultural, é porque a cultura não está muito clara, né? E às vezes está escrito, né, pilares, cultura, valores, e tá no papel. Tá na parede. Né? E a gente sabe que é no dia a dia mesmo que a cultura acontece. Então é o melhor caminho para poder entender mais da característica da cultura da empresa. Né? Exato. Então eu gosto muito de perguntas que falam a respeito da cultura.
que são perguntas também que são relacionadas à nossa empresa, é uma empresa de sócios fundadores muito próximos, né? Então, pessoas que perguntam como vocês construíram a empresa, quais foram os principais desafios. Poxa, essa pessoa está tentando ter um histórico de o que a gente passou e como a gente chegou até aqui. Isso para mim tem muita validade. Perguntar sobre as metas. Quais são as metas do departamento? Por mais que não seja um departamento ligado a vendas, tá, gente? Todo departamento deve ou deveria ter metas. Então, quais são as principais metas do departamento? Como elas são medidas? Então, assim, é você realmente saber um pouco mais sobre aquele ambiente em que você quer entrar antes de você dar o sim. Não adianta você não perguntar nada e deu sim e entrou e falou, nossa, não tem nada a ver com o que eu tava buscando. Nossa, achei que ia ser uma coisa, sabe, rápida, que a gente ia ter autonomia para conseguir tomar decisões. Se você é uma pessoa que está buscando um cargo de liderança, é fundamental perguntar sobre essa questão de autonomia, porque tem formas diferentes de lidar, né? Tem gestão diferente, tem gente que é mais centralizadora, tem gente que delega um pouco mais. Então, dependendo do seu perfil, você precisa saber disso de antemão. Se você vai conduzir um time, você também precisa saber como que vão te conduzir. Então, acho que essas perguntas são perguntas inteligentes. Perguntar sobre fit cultural, perguntar sua expectativa para o cargo, onde ela está entrando no departamento, quais são as metas, como elas são medidas, quais são os grandes objetivos para o ano, né? Não só do departamento, mas da empresa como um todo. Acho que isso são perguntas bem relevantes de se trazer, que, de novo, voltam para o ponto número 1, que mostram que a pessoa se preparou e que ela já veio brifada, né, digamos assim, para conseguir fazer essas perguntas e impactar talvez um pouco mais o entrevistador, que pode ter passado por vários outros candidatos que não se destacaram. Às vezes, uma outra coisa que você traz, olha, deixa eu notar um pouco melhor sobre essa pessoa, porque ela está mais interessada. Não, show de bola, acho que foi fantástico o episódio de hoje com um formato diferente. Eu quero muito que você divida com a gente aqui, nossa comunidade que fala sobre empreendedorismo, negócios, como sair da CLT, como crescer na carreira e nos negócios. Dividir, se vocês gostaram desse formato, para que a gente possa trazer outros convidados especiais ou mesmo trazer de novo a Ana para falar um pouquinho mais. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, curte e compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Te vejo na próxima!